Eu sou a Tati Camargo, uma das idealizadoras do Mães com Fé, junto com a Drica Reis. Estou muito feliz de estar com vocês aqui no quarto movimento Mães com Fé, para falar de um tema tão importante na criação dos nossos filhos, pais discipuladores que pastoreiam a sua casa. Nós precisamos realmente colocar em nosso coração a importância do priorizar o Senhor sobre todas as coisas. Quando eu e a Drica estávamos planejando o quarto movimento Mães com Fé, nós vimos o quanto sério é nós sermos efetivos e intencionais na ministração da palavra de Deus para os nossos filhos. E tudo que nós vimos nessa semana nos deixou muito claro que precisamos buscar conhecimento e precisamos nos interessar em aprender e ter em mente que, como pais, nós temos que instruir o coração dos nossos filhos. Porque quando eles nascem, eles são tão fofinhos, né? Tão puros, mas o coração deles já nasce inclinados para o pecado. Então, é preciso de esforço para ensiná-los acerca de quem eles são, porque a identidade deles já nasce oprimida pelo pecado. E são nos pequenos atos que nós fazemos com eles diariamente que vai forjando a identidade deles em Jesus Cristo. Então é importante a gente falar palavras de encorajamento, é importante ter tempo com eles para brincar, é importante olhar no olho, é importante ministrar eles com os versículos, louvar, é importante orar por eles e orar com eles. É importante você demonstrar que você também falha. É importante pedir perdão. Então, infelizmente, não é natural ser aquilo que Deus nos fez para ser. Devemos ensinar os nossos filhos que há um Redentor que veio e que perdoa, que liberta, que reconcilia e que restaura. Amém? Nós precisamos ensinar isso para eles, né? Nós precisamos de esforço para ministrar para eles, né? Precisamos nos esforçar para a nossa família. Queria que vocês refletissem nessa pergunta. Será que existe alguma verdade bíblica que os nossos filhos crescessem sabendo, acreditando, tornaria a vida deles mais segura, principalmente quando eles chegassem na idade da adolescência, ofertassem para eles uma falsa identidade? Será que existe alguma verdade bíblica que pode estar enraizado neles, para que eles não fiquem confusos quando eles se depararem com uma proposta dessa, né? São situações difíceis da gente encarar, mas que é a realidade, né, que nós estamos vivendo. Nós precisamos buscar conhecimento. Mais do que isso, nós precisamos internalizar em nossa vida tudo, tudo o que nós buscamos de Deus, né? Precisamos viver o que a gente busca para a gente poder blindar o coração e as mentes dos nossos filhos. Quanto mais precisa for a compreensão dos nossos filhos, maior será o êxito que teremos em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que quando lhe for apresentado a ele alguma ideologia qualquer, ele vai pelo menos ter um filtro no coração para dizer, não, os meus pais não me ensinaram isso. Amém? Essa é a minha oração para os meus filhos. E essa é a oração que eu faço para vocês, mães, para os seus filhos. Por isso, procure o seu filho, expresse amor por ele todos os dias, né? O amor, ele traz confiança, o amor, ele traz segurança. É lógico que nós precisamos ficar atentos às coisas que acontecem, que nós precisamos colocar limites, nós precisamos estar atentos com as amizades, com os ambientes com que eles estão vendo, assistindo. Mas nós não vamos estar com eles 100%. Nós precisamos criar nele um senso crítico, um senso analítico, né? Nós precisamos orar pelos nossos filhos, para que o Espírito Santo conduza a mente deles. Essa é a oração que eu faço para os meus filhos todos os dias. Espírito Santo, que o Senhor traga direcionamento para a vida dos meus filhos, para que eles saibam o que é certo e o que é errado, né? Então,
nós precisamos fazer isso, nós precisamos demonstrar esse amor e trazer essa segurança para eles que eles podem contar conosco. Quando eles pecarem, né, nós não podemos nos distanciar deles, né? Nós não devemos nos distanciar dos pecados de nossos filhos, como se eles tivessem um problema com o qual nós não possamos nos identificar. Nós também somos pecadores, né? O pecado é uma condição humana, é um problema que reside em nossa própria natureza. Nenhum de nós está imune à doença. Não há pecado que os nossos filhos possam cometer que a gente também não possa cometer, né? Então, quando nós admitimos que somos semelhantes, representamos um entusiasmo pessoal com o Evangelho, porque este Evangelho é a nossa única esperança, é a nossa única esperança. Nós precisamos dizer para eles que é somente através de Cristo que nós experimentamos qualquer liberdade das coisas com as quais eles estão unidas, né? Então, isso é muito importante nós refletirmos, porque às vezes nós não temos sabedoria para lidar com o pecado do nosso filho, né? O Paul Tripp, ele diz algo muito sábio, muito interessante. Ele diz que cada situação onde o pecado ergue a cabeça, onde o pecado aparece, constitui uma oportunidade de ensinar sobre a graça, né? Então, cada situação onde o tentador é revelado constitui uma oportunidade para apontar Cristo, que é maior. Então, cada circunstância de erro é uma porta aberta para a mensagem de perdão e libertação, que possamos ensinar os nossos filhos sobre a graça de Deus quando eles estiverem enfrentando um problema, né? Quando eles estiverem em alguma situação de pecado. É a oportunidade de nós apontarmos Cristo para eles, né? Se os nossos filhos não tiverem um significado saudável dentro da nossa casa, né? Se eles vão acabar absorvendo o quê? As mentiras que estão lá fora. E Jesus nos chamou para fazer discípulos. Portanto, quando nós ensinamos sobre fé, né, aos nossos filhos, nós estamos discipulando eles. Jesus nos chamou para isso, né? Então, a minha oração é que nesses dias nós sejamos colocados face a face com a tarefa de dirigir as nossas crianças e que Deus possa corrigir nossas falhas e também nos levar à obediência. Eu vou ler com vocês agora, se você tiver a sua Bíblia, aí abra em Gênesis capítulo 18, versículo 19, que diz assim: Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Essa passagem bíblica, ela chama nós, pais, para dirigirem os nossos filhos. Nossos filhos, eles precisam de direção. As crianças, elas não têm conhecimento maduro, elas não se conhecem, elas não têm experiência na vida, elas pedem por direção. A palavra aqui é para que nós coloquemos em ordem. Nós devemos pôr em ordem, colocar as coisas no lugar certo. Nós precisamos dirigir nossos filhos, o que descreve um relacionamento de autoridade, né? Então, nós não devemos educar somente comportamentos. Eu sei que nós ficamos muito felizes quando os nossos filhos se comportam bem, né? Mas esse comportamento pode ser só aparente, um comportamento aparentemente obediente, né? Então, nós não devemos simplesmente educá-los desta forma. Não devemos simplesmente educar comportamentos. Não estamos apenas controlando decisões e procurando nos certificar de que o nosso filho vá onde queremos quer que ele vá, ou faça o que desejamos que ele faça. Deus nos chamou por uma missão muito maior.
né, e muito mais importante. Queremos conhecer o coração dos nossos filhos e ajudando eles também a ver seus corações como realmente são e serem usados por Deus para ajudar a produzir um coração governado por nada além de Deus e de sua verdade. Então, como pais, o nosso objetivo não é apenas ver os nossos filhos se aproximarem de Deus, mas sim que, ao fazê-lo, eles também passem a conhecer a si mesmos. E somente quando uma pessoa conhece a Deus, que ela pode realmente conhecer a si mesma. Quando isso acontece, a sua sede por Deus aumenta. Essa é a vida espiritual. É o que desejamos ver na vida dos nossos filhos sedentos por Deus, querendo mais e mais dele, um conhecimento profundo, pessoal com Deus, um conhecimento contínuo de si mesmos. O que precisamos entender aqui é que isso não é apenas uma luta de carne e sangue, como pais, com pais tentando abrir os olhos de seus filhos para aquilo que eles realmente são. Trata-se de uma batalha espiritual. Há um inimigo que é mentiroso, enganador e trapaceiro, e nós precisamos permanecer firmes e pacientes, sem nos deixar levar por aquelas velhas batalhas verbais, debilitantes, que não abrem os olhos dos nossos filhos, apenas vai fazer eles ficarem mais na defensiva e cada vez mais distante de nós. Então, com o amor e humilde dependência de Cristo, nós precisamos aproveitar toda a oportunidade para expor problemas cruciais do coração. Quais são eles? Temor do homem, materialismo, egoísmo, luxúria, cobiça, inveja, incredulidade, farisaísmo, ira, amor ao mundo, ganância, rebelião. Né? Então, ajudando os nossos filhos a olhar para si mesmos no espelho perfeito das Escrituras. Né? Então, eu vou citar aqui 5 pontos, brevemente, né? Vou citar brevemente 5 pontos, 5 razões do porquê que nós precisamos discipular. Né? E depois eu vou me aprofundar em alguns desses pontos. Então, primeiro ponto, nosso lar é para que eles tenham temor do Senhor. Isso você pode ver depois em Provérbios 2, de 1 a 5. Segundo ponto, porque eles vão crescer em sabedoria e vão ganhar entendimento. Provérbios 4, versículo 1, Provérbios 13, versículo 1, Provérbios 19, versículo 20, Provérbios 23, versículo 22. Se nós discipularmos os nossos filhos, eles evitarão problemas. Provérbios 5, dos versículos 1 ao 2. Se nós discipularmos os nossos filhos, eles vão desfrutar das bênçãos prometidas. Provérbios 1, de 8 a 9. E se nós discipularmos os nossos filhos, eles vão ter a bênção de uma vida longa. Provérbios 3, de 1 a 2, Provérbios 4, versículo 10. Bom, então eu vou me aprofundar em alguns desses pontos. Primeiro ponto, né, nós precisamos despertar o temor e o amor, né? Ouvir os pais é meio pelo qual o filho ou a filha adquire entendimento e o temor do Senhor. Há alguma coisa em ouvir e responder aquilo que uma pessoa sábia diz, e isso ensina a criança a aprender o temor do Senhor. Em Provérbios 2, dos versículos 1 ao 5, nos diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à minha sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca tesouro, um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então é apresentado aqui uma resposta sábia à correção e à direção. O filho, ele tem recebido entendimento e discernimento.
pois é através de ouvir a nós pais que a criança encontra o conhecimento de Deus. Por isso, nós precisamos ser dedicados, precisamos nos esforçar para instruir os nossos filhos. Nós não devemos permitir que as nossas crianças não recebam estes ensinamentos, pois a criança que não ouve a instrução do seu pai não vai aprender o temor do Senhor. E sem o temor do Senhor, ela não vai encontrar o conhecimento de Deus. É conhecendo o temor de Deus que há a possibilidade de conhecer a Deus. Então, uma das razões porque as crianças precisam da direção dos pais é que assim elas aprenderão o temor do Senhor. Porém, quando a gente fala sobre temor, parece que afasta este alguém, né? Temor, parece que causa medo, né? E o amor por alguém nos aproxima dele, não é mesmo? Né? Então, na prática, parece que o amor e o temor são sentimentos que não andam juntos, né? Na prática. Mas se a gente prestar atenção nas escrituras, o mesmo Deus que se apresentou de uma forma terrível no Monte Sinai, ele pede que o povo dele se relacione com ele em amor, através de Moisés. Né? Isso não é só uma verdade no passado. Ainda hoje, Deus nos pede que nós nos relacionemos com ele em temor e amor por intermédio de Jesus Cristo. Amém? O Salvador que consegue nos ensinar que relacionamento com Deus envolve, sim, reverência do temor, mas a doçura do amor, né? Eu vi uma vez uma pregação do pastor Heber Campos, e ele citou algo muito interessante sobre C.S. Lewis, né? Que quando C.S. Lewis escreveu, ele foi muito perspicaz, né? Quando ele criou as crônicas de Nárnia, né? Com aquele leão muito sereno, ele não era um leão tolo, mas ele sabia o momento certo, onde ele demonstraria sua força, mas ele era sereno, né, para conversar com as crianças, né? Então, este contraste, né, que nós vimos de um leão sereno, né, mas um leão também que mostra a sua força, desperta em nós que o amor e o temor são duas coisas que andam juntas, né? Então, o que precisamos ensinar aos nossos filhos que o mesmo caminho e honra a Deus é o caminho que traz prazer na vida cotidiana. Viver com o Senhor é o verdadeiro prazer na vida. O temor e o amor caminham juntos, né? Do segundo ponto que eu gostaria de me aprofundar é que a razão, o autodiscipulado, vai fazer com que os nossos filhos evitem problemas. Abra sua Bíblia em Provérbios 5, dos versículos 1 e 2, diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e seus lábios guardarão o conhecimento. Amém? Então, como que a criança ela pode atravessar os desafios das ideologias que lhe serão apresentadas, ou através do desafio da fornicação, da atração, do prazer sexual? Como que eles podem olhar para tudo o que o mundo tem oferecido com um julgamento maduro, né? Será por nossa instrução, e isso requer um esforço. Precisamos ensinar a andar em temor e em amor a Deus. E precisamos ter discernimento para saber se elas estão assimilando, se elas estão ouvindo. Então, quando nós fazemos isso, de acordo aqui com a palavra de Deus, elas estarão evitando esses tipos de problemas. Nós precisamos envolver os nossos filhos numa conversa, como Salomão fez lá em Provérbios 7, de 24 a 27. Vou ler para vocês. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca
em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que o matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Como é que o jovem pode alcançar essa sabedoria, né? Ela recebe de nós, pais. Nós instruímos os nossos filhos a como eles evitam esses tipos de problemas, né? Um terceiro alvo do discipulado, que eu vou me aprofundar, é que nós podemos praticar uma escuta ativa, tá? Se a gente prestar bem atenção nos textos, tanto em Provérbios quanto em Deuteronômio 6, que muitos de vocês conhecem, o texto nos fala bastante sobre o ouvir. Ouça, meu filho, ouça, ó Israel. Então, nós precisamos aprender a ouvir mais e a falar menos. Nossos filhos também devem aprender a ouvir melhor os seus pais, para que cresçam no amor de Deus. Porém, para que eles escutem mais, para que eles nos ouçam mais, nós temos que aprender a ouvi-los, né? Temos que, precisamos deixar eles fazerem perguntas, precisamos demonstrar disposição genuína de ouvi-los. Provérbios diz, insensato é aquele que não ouve, peca quem é precipitado. Ouvir é essencial para nos comunicarmos. Ainda Paul Tripp diz em um dos seus livros que o importante na correção não é expressar o seu sentimento, sua ira, sua frustração, sua mágoa para os filhos dizendo, meu filho, estou chateada com você, mamãe está cheio da sua desobediência. Nós não podemos fazer isso. O importante na correção é entender a natureza do conflito que seu filho está vivendo, entender as questões do coração, ouvi-los mais. Então, para discipular os nossos filhos, ouvir é a chave, né? Pode perguntar o que vocês quiserem, filhos. E pode ser que a gente não tenha todas as respostas, mas nós estamos dispostos a encontrar essas respostas e abrir espaço para isso, ele sabendo, vendo isso, é fundamental. O quarto ponto que eu quero me aprofundar do alvo do discipulado é ensinar a cosmovisão bíblica para os nossos filhos. Uma mudança de ótica com respeito à vida, né? Guardar o coração é o início de uma educação, mas Deus, ele exige de nós a mudança de pensamentos, de emoções, de vontades, né? Isso nós chamamos de mudança de cosmovisão. Como pais, nós precisamos estar envolvidos nas questões de educação dos nossos filhos, de forma que eles estejam aprendendo a olhar o mundo sobre o prisma de Deus, sobre como Deus fez as coisas, sobre o prisma do nosso Deus. Há uma passagem bíblica muito interessante em 1 Reis 4, de 29 a 34, que nos diz que Salomão era mais sábio que todos da sua época, possuindo sabedoria sob o prisma divino em todas as questões. Eu vou ler com vocês. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Amém?
Olha só, assim também devemos nós ensinar as nossas crianças a aprender todas as questões sobre esse prisma. Nós não conseguimos ensinar o que a gente não internaliza, né? Não adianta somente nós assistirmos todas as palestras que nós tivemos nessa semana, todas que foram feitas, não adianta nós nos inscrevermos nos cursos, não adianta lermos livros, tudo isso ajuda, nos auxilia, mas o que conseguimos ensinar melhor é o que já entendemos e estamos aplicando em nossa vida. Não é uma reprodução de técnicas e métodos. Se não tivermos uma cosmovisão bíblica, nossos filhos só vão guardar regras, né? E o que vai acontecer? Enquanto eles estiverem sob a nossa vigilância, ok? Assim que eles crescerem, eles vão abandonar e vão viver do jeito deles, né? Então, o nosso grande alvo é um coração transformado. Eu preciso ter esse coração, eu preciso guardar essas palavras da palavra de Deus no meu coração, eu preciso viver, preciso aplicar, eu preciso internalizar para poder passar para os meus filhos, né? Como diz a promessa lá em Malaquias, que Deus enviaria o espírito de Elias para convencer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nessa ordem, primeiro a conversão do coração dos pais. Há uma promessa para isso, né? Então, só depois da conversão do coração dos pais, dessa transformação genuína que traz essa internalização, essa vivência com o Senhor, que eu vou ser mais efetiva na vida dos meus filhos. E claro, a palavra de Deus, ela deve ser alvo da nossa meditação. Nós precisamos buscar estudar a palavra de Deus. Nós precisamos nos relacionar, não somente nos tornarmos meros estudiosos, mas nós precisamos relacionar, meditar na palavra. Toda semana, as mães que me seguem sabem que eu faço leitura bíblica comentada. Nós estamos lá no livro de Marcos, só paramos nessas 2 semanas por conta do movimento, mas existem tantos outros canais, só você saber uma fonte segura para você aprender. Mas nós fazemos isso, né? Nós estamos ali para poder aprender mais sobre o Senhor. É importante aprendermos, não só para a gente, tá? É importante nós aprendermos para eles também, né? Estudar a Bíblia, gente, parece intimidador, mas as doutrinas das Escrituras, ela é clara, né? Ela não é só para magistrado, não é só para pastor, para teólogo, ela pode ser entendida por todos nós, né? Nós temos o Espírito Santo que nos revela a vontade do Pai, que nos revela, nos dá discernimento e sabedoria para ler a palavra, né? Nosso objetivo não é dar bons exemplos de moral, é confrontar as crianças com a palavra do Senhor. Então, precisamos conhecer as Escrituras. Enquanto as Escrituras não forem internalizadas, nós não conseguiremos comunicar elas para os nossos filhos. E não existe melhor especialista nas Escrituras se não for você. Então, não terceirize o que Deus ordenou para você. A escola, a igreja pode ajudar, tá? Mas eles não substituem o que nós devemos fazer em casa. Para discipular, não precisamos também ter um alto nível de conhecimento teológico. Fique muito bem claro isso, né? A gente não precisa ter esse conhecimento teológico de vida cristã. Nós precisamos estar somente um pouco à frente dos nossos filhos, em conhecimento e sabedoria, que vem da Escritura, né? Um pouco à frente deles, para poder ensiná-los, né? Então, que isso seja uma palavra de encorajamento para você começar hoje, né? Começar hoje a internalizar, ter esse coração transformado e começar a ministrar a vida do seu filho. O último ponto que eu quero falar do alvo do discipulador é uma comunicação constante. Quanto mais cedo começarmos
a instrução bíblica é melhor. Mas como o nosso Deus é um Deus de graça, de bondade, Ele conhece tudo que a gente vive, Ele sabe os nossos caminhos, Ele sabe a situação de cada família aqui presente. Ele vai te orientar, caso você esteja começando agora a instruir e a disciplinar o seu filho, né? Ah, já perdi muito tempo. Ah, eu sou uma mãe sozinha. Eu não consigo fazer isso, preciso ter uma figura do pai. Temos, sim, ordenanças que os pais precisam fazer, mas o Senhor, Ele é o nosso pai, tá? Nosso Pai celeste. Então, não tem desculpas. Comece hoje, seja pontual, né? O Senhor, Ele dará direcionamento do Espírito Santo para você começar. Ele olha o seu coração, Ele olha a sua situação. Então, não se sinta frustrada porque você está começando hoje, porque a sua situação é diferente de uma outra mãe, né? Você pode começar hoje. Você pode começar hoje a mudar o rumo da sua história através do poder que há em Jesus e através da sua fé nele. Ah, os meus filhos já estão adultos, agora já foi, eles estão vivendo a vida deles do jeito deles. Nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos, independente da idade, né? Isso eles nem podem nos parar, né? A oração é algo que está em nós. Nós, como mães, podemos orar para sempre pelos nossos filhos. E a oração, ela tem efeito na vida do justo, né? Então, não deixe de orar, independente da idade do seu filho, se seu filho já for adulto, ore pelos seus netos, ore pela todas as crianças que estão perto de você, né? Ore por sua família, não deixe de orar. Isso você não precisa parar de orar, não é mesmo? Então, quantas histórias conhecemos de homens e mulheres transformados, impactados pelo poder de Deus, né? Não deixe de orar. Precisamos ser constantes, né? Esse é um ponto que eu quero falar com vocês para a gente encerrar aqui. Hábitos não se desenvolvem em uma aula, não. Principalmente, por exemplo, na área da sexualidade, né? Se deixar por nós mesmos, vamos falar desse assunto só uma vez, né? E falaremos, falar assim, já, ainda bem que eu já falei, não preciso falar mais. Ele entendeu, ele já sabe de tudo. E isso é uma mentira, não acredite nisso, ele não sabe. Nós precisamos ser pontuais, precisamos ser constantes. Ninguém aprende nada em uma aula. Eu dou aula de piano e eu não vi nenhum aluno meu aprendendo a tocar música em uma única aula. Então, essas coisas são ensinadas constantemente. A ideia de encucar é ensinar com persistência. Sabe o encucar lá de Deuteronômio 6? É ensinar com persistência, repetidas vezes, martelando, é assim que a gente molda o coração dos nossos filhos. Nós não podemos conversar apenas quando alguma coisa der errado com eles. A constância ajuda a gente a ensinar os valores, ajuda a gente a ensinar as nossas crenças, e nós falamos com ele não só quando eles erram, mas também em momentos mais tranquilos. Então, a constância na comunicação ajuda os nossos filhos não só a entenderem como o pecado funciona em seus corações, mas também como o evangelho alcança os níveis mais profundos. Então, quando as nossas palavras são repetidas, os nossos filhos têm a maior chance de absorvê-las. A repetição faz bem, inclusive para nós, porque ela pressupõe a nossa perseverança, a nossa consistência pressupõe a nossa coerência. Então, como pais, nós precisamos ser perseverantes e coerentes. Por isso que a comunicação constante e consistente, ela é boa, porque além de nos treinar, ela treina os nossos filhos. A gente só não ensina os nossos filhos no momento que a gente faz o culto doméstico, não, né? Nós falamos em diferentes situações, ensinamos com coisas diferentes, né? Nós conversamos também na mesa, nós conversamos quando estamos brincando com eles, nós conversamos quando a gente está fazendo comida, a gente escuta alguma coisa, a gente já entra, né? Então, nós temos que aprender a conversar com eles em todos os contextos. Para terminar, mas eu quero te dizer,
que as mudanças levam tempo, né? Mas nós precisamos ter paciência, perseverança nesta nobre tarefa, né? E, qualquer dor vale a pena quando a causa é nobre. E a causa, ela supera a dor. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu, né, em uma de suas cartas, assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Este alvo aqui do apóstolo Paulo é nobre. Isso aqui é maturidade cristã. E a maturidade, ela não acontece rápido, ela leva tempo. Então, não desanime, tá? Não desanime. Se você acha que parece que não está aprendendo, continue com consistência, constância. Educar filhos é custoso, porque deixamos de fazer as coisas que nós gostamos de fazer, muitas vezes, para focar naquilo que é prioritário. Discipular requer não só tempo, mas esforço contínuo e custoso, mas também é benéfico, porque quando custa algo, faz algo morrer aqui dentro, o nosso eu em nós morre. Por isso, ter filhos não só testa a nossa paciência e fé, mas é um grande instrumento na santificação que Deus opera em nós, né? Então, toda a graça que nós precisamos para cumprir essa tarefa de paz, nós encontramos em Jesus Cristo. Deus tem nos dado essa grande tarefa. E aquele que está em nós é maior do que essa tarefa, amém? E Ele é capaz de nos dar a graça que precisamos para servi-lo. Então, Ele nos dá esta graça para assim fazer. E a nossa esperança de poder fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer está na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça para que possamos dar a nós mesmos a determinação e aplicarmos aquilo que Deus nos tem chamado para fazer. Amém. Eu quero terminar com a oração. O apóstolo Paulo orou para a igreja de Éfeso. Nos diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado por todos que participaram desse quarto movimento Mães com Fé. Que todas as palestras possam ter falado com você de uma maneira muito, muito especial. Obrigado pela sua participação. Você que ainda não viu todas as palestras, faça no seu tempo, mas faça até o dia 16 de junho, que até essa data que vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.